Próximo oradora, senadora Vanessa Grazottin, do PCdoB, depois você, depois o senador Jorge Viana, depois o senador Lindenberg Farias. Senadora. Muito obrigada, senhor presidente, senador Telmário, senhores senadores, senhora senadora. Senhor presidente, antes de iniciar aqui o pronunciamento, o assunto que me traz essa tribuna, eu quero rapidamente registrar o fato, senhores senadores, que na semana passada, por uma decisão liminar proferida, publicada pelo ministro Ricardo Lewandowski, as eleições que estavam em curso no estado do Amazonas, a campanha eleitoral já em curso, com eleições previstas para acontecer o primeiro turno no dia 6 do mês de agosto, foram suspensas. Presidente Jorge Viana, eu repito, por uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, foi suspensa as eleições no estado do Amazonas. O que gera para todos nós, não só que vivemos no Amazonas, mas para o Brasil, uma tremenda insegurança jurídica, porque, veja, essa eleição extemporânea decorreu de uma decisão recente, tomada por maioria de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do governador José Mello, cassou o mandato do vice-governador e determinou, de acordo com o que fala a legislação brasileira, pela realização de novas eleições diretas. Pois bem, o TRE organizou todo o pleito, já foram investidos nesse novo pleito, apenas pela Justiça Eleitoral do Estado, mais de 6 milhões de reais, o custo geral gira em torno de 17 a 20 milhões de reais, dos quais 6 milhões já foram gastos. As convenções, todas elas foram realizadas, são 9 candidatos ao governo do estado do Amazonas, a campanha é em curso e todos fomos surpreendidos na última quarta-feira à noite pela decisão do ministro Lewandowski da suspensão. Então, nós esperamos que a decisão dele baseou-se numa ação que deu entrada o vice-governador do estado do Amazonas, que também foi cassado, para que não fossem feitas as eleições antes da decisão definitiva dos embargos por eles impetrados. Entretanto, portanto, creio que essa semana, no mais tardar, nós deveremos ter uma decisão definitiva, porque, repito, essa decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski é uma liminar de suspensão. Então, nós precisamos saber se terá ou não eleições no estado do Amazonas. Então, que haja uma decisão definitiva. O que nós não podemos, da forma como nós podemos continuar, é a forma como está, sem sabermos se teremos ou não eleições. Os candidatos, se são ou não são candidatos. Pois não, senador. Mas nós estamos vivendo esses tempos de liminares, e eu fiquei me perguntando, mas vem cá, então o ex-governador que foi cassado volta? Não, veja a dificuldade, senador Jorge Viana. Então, a primeira decisão, pelo entendimento de todos nós que tomamos conhecimento, a primeira decisão proferida pelo ministro Lewandowski retornaria ao poder o governador cassado, José Mello. Entretanto, no dia seguinte, já na quinta-feira, ele publicou uma nova decisão retificando a decisão anterior, para deixar claro que estava suspendendo somente o processo eleitoral, mas que não permitia que tomasse posse o governador cassado. Eu quero lembrar que a votação no TSE, os 3 membros dos 7 do TSE, os 3 que representam o Supremo Tribunal Federal, votaram a favor da cassação e pela realização de eleições diretas, não é? Enquanto que essa é uma decisão de um ministro, Lewandowski, para suspender. Mas, enfim, ou a presidente do Supremo Tribunal Federal em plantão, ou o próprio TSE, que deverá voltar a se reunir, não sei, porque já começou o recesso do Poder Judiciário, mas uma decisão definitiva tem que ser tomada ainda esse mês, sob pena de todo o processo ficar maculado. Porque, veja, o governador foi cassado, mantida a cassação, definida que a sucessão se dará por eleições diretas, e quando a campanha já estava em curso,
Nós somos surpreendidos por uma medida liminar, então não à toa que vários dos candidatos e dos partidos que têm candidatos concorrendo entraram com liminares. Quero dizer que meu partido, o PCdoB, compõe a aliança que apresenta para o governo o senador Eduardo Braga, que foi exatamente a candidatura que nós apoiamos em 2014. Mas, enfim, com essas palavras, quero dizer que, como todo eleitor, não apenas como político, mas como todo como política, mas como todo amazonense, cidadã que sou, eleitora que sou, aguardo uma breve solução por parte do Poder Judiciário do nosso país a respeito dessas novas eleições. Eu espero que as eleições permaneçam e que a gente possa, de forma democrática, eleger o próximo governador do estado do Amazonas. O segundo ponto, senhor presidente, também pontuar muito rapidamente, é que no último domingo concluiu-se os 3 dias do Festival Folclórico de Parintins. E diz já o ditado popular que em junho a festa em Parintins. E Parintins se revela numa festa em versos, poesias, cantorias. O boi de brinquedo seduz multidões e emoldura com um farto sorriso o rosto de cada caboclo, o rosto de cada cabocla. E assim vai. A festa de Parintins, do Festival do Boi Bumbá de Parintins, que acontece sempre na última semana, no último final de semana do mês de junho, encerrou-se na noite de ontem. Foi transmitido ao vivo pela TV Cultura, TV A Crítica de Manaus, em parceria com a TV Cultura, e o Brasil inteiro pôde acompanhar a bela festa. E o resultado acaba de sair, para minha alegria, senhor presidente. O Boi Caprichoso saiu-se campeão desse 52º Festival Folclórico de Parintins. Um festival que sofreu muito com a contenção de recursos, praticamente foi um festival e os bois trabalharam com recursos próprios, recursos privados, basicamente, mas mesmo assim a criatividade daquela gente que também faz o Carnaval do Rio de Janeiro fez com que a festa não tivesse menos brilho. Foi uma bela festa. Aqui cumprimento ao Garantido, cumprimento ao Caprichoso, aos amazonenses, sobretudo aos parintinenses, que melhor do que ninguém recebem os visitantes. E aproximadamente uma cidade que tem 100 mil habitantes, aproximadamente, recebe o mesmo tanto de visitantes. Eu só queria, senadora Vanessa, sei que nunca ninguém me convida para ir no festival de Parintins. Brincadeira, já fui convidado, mas nunca tive oportunidade de ir. Eu só queria saber qual é o critério de desempate, porque eu sei que os dois são fantásticos. Todo mundo fala que é impossível saber quem ganha, quem perde, porque os dois sempre ganham. E que critério é esse de veja, desempate? E toda vez que... Ano passado o campeão foi o Boi Garantido. Esse ano foi o Boi Caprichoso. E ao final de cada festa ao publicarem-se os resultados, senador Jorge, o outro boi sempre diz que houve injustiça. Que houve injustiça. Qual é o vermelho? O vermelho é o garantido. Mas esse ano o Senado, que é azul, aqui azul, o Brasil azulou, o Caprichoso venceu. Eu sou o vermelho. Eu sou azul, que é para poder equilibrar, Mas lá não tem problema, diferente dessas torcidas de futebol, senador. A cidade de Parintins é dividida ao meio. A Baixa do São José é vermelha, a Francesa é azul, mas o povo nunca teve qualquer problema de relacionamento por conta das torcidas. E nem político fica em cima do muro. Todos lá dizem qual é seu boi, são tratados com carinho pelas duas agremiações. Mas, enfim, no final de cada resultado, sempre um diz que foi melhor e que aquele ganhou, porque houve manipulação no resultado. Mas, enfim, todos se respeitam. E esse ano quero dizer que a marujada, porque a torcida do Caprichoso é conhecida como marujada, a marujada, sem dúvida nenhuma, fará uma grande festa para comemorar mais um campeonato. E os resultados têm sido bem equilibrados nos últimos tempos. Mas, feitas essas observações, senhor presidente, eu quero fazer aqui o pronunciamento e tecer alguns comentários
comentários sobre as notícias desses últimos dias, desde a semana passada até hoje. Aliás, são tantas as notícias que eu não sei por onde começar. São tantos os fatos novos que eu não sei nem por onde me conduzir, senhores senadores. Tamanha a gravidade da crise por que passa o país. Mas eu quero iniciar dizendo o seguinte, que diante dessa instabilidade absoluta, diante desse problema grave pelo qual passa o país, o Senado não pode votar a tal da reforma trabalhista. E me perdoe, senhores senadores, me perdoe, senador Álvaro Dias, eu me dirigir a Vossa Excelência porque vi Vossa Excelência fazendo um pronunciamento, dizendo que precisamos separar a crise política das reformas e que a reforma trabalhista seria uma reforma do Brasil. Não é a reforma do Brasil, tampouco uma reforma boa para o Brasil, porque se qualquer pessoa teve o cuidado de ler, de estudar artigo por artigo do que diz a lei, as modificações na CLT, vai perceber que ela é destrutiva, inclusive para as finanças públicas. E todos os senadores reconhecem, inclusive os relatores, que para votar na Comissão de Constituição e Justiça, senador Jorge Viana, Vossa Excelência estava lá e assistiu, para conseguir os votos e votar na Comissão de Constituição e Justiça, apareceram às pressas com um documento assinado pelo presidente Michel Temer, dizendo que concordaria com o acordo que o Senado e os senadores fizessem. E, em seguida, como reclamaram, porque era muito ampla a carta, que não dizia absolutamente nada, o ofício do senhor Michel Temer, algumas lideranças governistas sentaram-se numa sala e escreveram a lápis, a caneta, um texto e apresentaram como que se fosse o norte para o acordo para que a reforma pudesse ser votada. E veja, num dos aspectos da lei que nem o relator inicialmente tocava e nem eles em momento nenhum, eles levantaram naquele documento dizendo que iam mudar a questão do autônomo exclusivo. O que vem a ser autônomo exclusivo? Uma nova figura que eles estão criando e inventando, que é uma forma do trabalhador ter vínculo de trabalho com um patrão sem, na lei, não ter apenas de fato, de direito não. Ou seja, prevê a possibilidade de cada trabalhador e trabalhadora, de qualquer nível, de qualquer setor, cumprindo qualquer função, do operário da fábrica ao borracheiro, ao professor, à professora, ao assistente social, à assistente social, todos tem a possibilidade legal prevista na CLT, caso aprove a lei, de se transformar em autônomos e trabalhar para um empregado, para um empregador com exclusividade. Então, veja, eles, nesse acordo, chegaram a dizer, não, vamos tirar a palavra exclusividade, como se isso resolvesse o problema. Porque o autônomo continua e lá está escrito, ele trabalha com exclusividade e permanentemente, sequentemente. Então, mesmo que tire a exclusividade, somente a sequência já dá um caráter de trabalho, ou seja, burlar a lei. Para quê? Para que os maus empregadores não assinem a carteira de trabalho, não pague FGTS, não pague 13º, não pague férias, não pague descanso semanal remunerado e ainda tem coragem de dizer que essa é uma proposta modernizante, que essa é uma proposta que não tira direito dos trabalhadores. Poupe-me. Tem um pouquinho mais de respeito com a população brasileira. O povo brasileiro pode não ter muito dinheiro e não ganhar o que deveria, o que merecia ganhar, mas ignorante não é. Sabe que essa reforma retira, sim, os direitos dos trabalhadores. Tiveram a cara de pau de colocar lá, mudando o artigo da CLT, para igualar a demissão coletiva às demissões individuais. Veja, senador Jorge Viana, isso é um incentivo à demissão e eles ainda têm a cara de pau, a ousadia de enganar, ou pelo menos tentar enganar a população, dizendo que é uma coisa boa, dizendo que isso vai gerar postos de trabalho. Não, isso vai favorecer o desemprego imediato. Aí ficam querendo criar quarentenas, não. Mas não pode transformar o trabalhador de carteira assinada em autônomo com menos de 40 dias ou 180 dias. Opa, depois disso pode. O que é isso? Então, nós não podemos, mesmo porque, senhores senadores, senador Álvaro Dias,
o principal do relatório é que ele diz o seguinte: mesmo com todas as críticas ao projeto que veio da Câmara, nós o aprovaremos tal qual ele está. Tal qual ele está, sem nenhuma mudança, sem mudar uma vírgula, sem mudar um ponto, sem tirar ou acrescentar uma palavra sequer. E por que isso? Para que sua tramitação seja rápida, porque assim ele será remetido ao senhor Michel Temer, que ele é que decidirá o que será vetado. Ele é que decidirá que medida provisória ele vai publicar, ele vai escrever. Ele quem, senhores? Michel Temer. Michel Temer, que está denunciado perante a Câmara dos Deputados, que, aliás, diz que tem tanta força que até agora não conseguiram na última sexta-feira fazer uma sessão para contar o prazo de apresentação de defesa, senhores senadores. Não conseguiram. Possivelmente não conseguirão hoje também. Então, esse presidente, que será em breve julgado, caso a Câmara dos Deputados assim determine, é a ele que querem confiar a mudança da CLT. Dar uma carta branca, entregar um monstro, entregar um lobo mau, para que ele transforme em Branca de Neve, para que ele transforme em Branca de Neve. Ele, Michel Temer, não. Além disso, ser extremamente perigoso, contrário ao direito dos trabalhadores, é um crime contra o próprio parlamento, é um desrespeito ao Senado Federal. Eu digo ao senador Ricardo Ferraço, um dos relatores, que disse, que fez críticas, mas que recomendava ao senhor Temer vetar e fazer medida provisória, que não cabe a um senador recomendar nada a um presidente da República. Nós não fomos eleitos para sermos assessores do presidente da República. O presidente da República é eleito e contrata os seus próprios assessores. Nós somos eleitos para votar, para aprovar, para rejeitar, mas para votar e não para recomendar absolutamente nada para o presidente da República. Ainda mais o presidente que está fazendo o Brasil desmoronar. O Brasil está desmoronando, enquanto isso querem fazer assinar um cheque branco em branco para que ele decida sobre o futuro, senador Jorge, dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Vejam as notícias. Eles prometeram há mais de um ano, pouco mais de um ano, quando assumiram o poder, que fizeram um golpe, e aqui recomendo que todos leiam uma matéria que foi publicada a partir de uma palestra, acho, proferida pelo ministro Barroso, o ministro do Supremo, que diz o seguinte, à época do golpe: o Supremo não se dispôs a rever o mérito do impeachment porque a sociedade estava dividida politicamente e não é papel do Supremo fazer escolhas políticas. E disse mais que a herança deixada pelo afastamento da presidenta Dilma é a permanência do abalo institucional. Ele disse o seguinte, que o parlamento utilizou um instrumento parlamentarista para a destituição de um chefe de governo no modelo presidencial. Ou seja, é isso, não houve nenhum crime cometido pela presidente. O que houve foi um golpe, com promessas de melhorar a situação econômica do Brasil, de gerar emprego. Não disseram eles que iam fazer uma reforma da Previdência para exigir 49 anos de contribuição, idade e tempo igual de homens e mulheres? Não, não disseram isso. Não disseram eles à população brasileira naquela época, tampouco aqueles que batiam as panelas apoiando, que o que eles iam fazer era reformar a CLT, mas não para modernizar, e tão somente para retirar direitos, exigir trabalho insalubre de mulheres gestantes, lactantes. Mudaram a redação e deixaram pior. Isso é o maior absurdo que eu já vi durante toda a minha militância política, não é minha vida parlamentar, e milito desde os meus 17 anos de vida. Nunca vi isso na minha vida. Não disseram isso, prometeram que a economia ia se restabelecer, os investidores voltariam ao Brasil
iriam investir no Brasil, recuperar os empregos, a economia crescer, aprovaram a lei do teto. E veja, nobres senadores, o que aconteceu, quais são as notícias. Cai as taxas de investimento das empresas, taxa de investimento público e das famílias. Caiu mais de 5%, de 19% que era em dezembro, que era para 13,7%. Isso que caiu do PIB. Mais de 5% caiu a taxa de investimento. O que significa isso? Dinheiro que deixou de ser utilizado para comprar máquinas, equipamentos para a construção civil, caiu para 13,7%, o menor nível desde o ano 2000, o menor nível. Mas não para aí, não para aí. Também caiu a arrecadação do governo federal. Caiu a arrecadação, claro, com a queda da economia, cai a arrecadação do governo federal. E o que faz com que eles dizem quando isso acontece? Está aqui, resultado primário tem um déficit de quase 30 bilhões de reais no mês de maio. O maior desde 1997, senador Jorge Viana. No acumulado dos últimos 12 meses já vai a mais de 167 bilhões de reais, superior à meta de déficit prevista na LDO de 139 bilhões. E eles caçaram a presidente Dilma porque disse que ela gastava demais. E olha aí, eles já estão ultrapassando a meta e tem a lei do teto. E o que a outra matéria diz? Gasto do governo sobe o dobro do permitido pelo teto. Claro, se a arrecadação cai e os gastos permanecem, é óbvio que é isso que ia acontecer. E aí o que eles estão fazendo? Já cancelaram o reajuste do Bolsa Família, previsto para quase 5%, está cancelado. Eles já cortaram dinheiro, senador Lindbergh, da educação para colocar nos passaportes, porque os passaportes tinham sido suspensos, não havia dinheiro para passaporte. Aí, como houve uma grita da população brasileira, o que eles fizeram? Modificaram. Botaram de volta o dinheiro da educação e tiraram das Nações Unidas, da ONU. Mas até quando eles vão continuar tapando o buraco? Não vão. E tanto não vão continuar que estão pensando, sabem fazer o quê? Aumentar impostos, senador Álvaro. Aumentar impostos, é isso que eles querem fazer. É isso que o ministro Meirelles está dizendo que vai fazer. Aumentar imposto no Brasil. Cadê o pato da Fiesp? Presidente Dilma dizia lá atrás, vamos sentar, vamos ver aqui, provisoriamente, para sairmos da crise, como é que a gente faz? Não, senhora, a senhora não vai aumentar 1 centavo de imposto. O Brasil não suporta, as empresas não suportam, tudo bem. Então, os senhores têm a fórmula mágica e eles fizeram o golpe e aí estão. Mas o que é pior, olha o que eles estão dizendo, que se não aprovar a reforma da Previdência, aumentar para 49 anos, eu estou concluindo, senador Jorge, 49 anos a contribuição, o que eles vão fazer? Eles estão estudando cancelar, sabe o quê? Eles estão estudando cancelar o abono salarial, que o trabalhador até 2 salários mínimos recebe todo ano. Que abono é esse? O PIS e o PASEP. Eles estão planejando cancelar o pagamento do abono. Está aqui, ó. Com reforma da Previdência em risco, o governo estuda o fim do abono salarial. Quem é que recebe o abono? Quem ganha até 2 salários mínimos. Quem atinge a reforma trabalhista? Quem ganha até 2 salários mínimos. Quem atinge a reforma previdenciária? Quem ganha até 2 salários mínimos. E, enquanto isso, o que acontece com a dívida e com os juros? Juros, eles aumentaram os juros reais do Brasil neste ano em que estão no poder. Os juros reais, quando saiu a presidenta Dilma, era em torno de 5%, pois em maio deste ano de 2017 estava em mais de 8%. E mesmo com a queda de 1%, continua em 7%. E isso faz o quê? Com que cresça a dívida do poder público. E para o pagamento da dívida, senador Lindbergh, não tem teto. Não tem teto de gasto. Vou conceder a parte de Vossa Excelência, não tem teto. Então, eles gastam o dinheiro todinho para pagar a dívida. Fiz um vídeo lá em Manaus, no centro, um dia desse, sabe aonde? Em frente à farmácia popular mais tradicional da cidade, a mais central.
Pessoas da cidade inteira, de 2 milhões de habitantes, vão para lá comprar o anúncio lá que está sendo fechada aquela farmácia popular. É isso. É isso. Agora, os banqueiros, só juros altos, lucro aumentando e o seu dinheiro, a dívida paga normalmente. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Lindbergh. Senadora Vanessa, parabenizar pelo discurso, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. A gente teve que escutar esse pessoal falando que a Dilma gastou muito, cometeu irresponsabilidade por excessos de gasto em 2015. E a gente já falava aqui, senadora Vanessa, que o problema tinha sido outro. Era frustração de receitas. Senador Jorge Viana, é uma loucura que a gente está vivendo. No momento de uma desaceleração econômica como essa, é uma depressão de 8% do PIB, nós estamos fazendo uma austeridade fiscal enlouquecida. Esse ano, em relação ao ano passado, a queda dos investimentos são 40%. Então, nós estamos fazendo um aperto fiscal tão grande que o que acontece é que piora a situação econômica e a frustração de receitas. Não tem jeito. O caminho tinha que ser outro. Naquela crise de 2009, o que o Lula fez? O oposto. Ampliou o investimento público. Colocou as estatais para investir, os bancos públicos para emprestar, mas ampliou o investimento e ampliou o gasto social em 10%. Era o que o Lula dizia, colocar dinheiro na mão do pobre. Esse dinheiro estimula a economia. Senadora Vanessa, eu encerro dizendo o seguinte, a reforma trabalhista e previdenciária vão agravar essa desaceleração econômica da nossa economia. Por quê? Porque nós vamos estar fazendo o oposto do que o Lula falava. É tirando o dinheiro das mãos dos mais pobres dos trabalhadores. Porque a reforma trabalhista é isso. Redução do salário, redução do custo do trabalho. A previdenciária é isso. Nós estamos tirando o dinheiro da mão do aposentado, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. E o teto, essa emenda constitucional 95, que coloca o teto dos gastos, destruiu a Constituição de 88. Engessa por 20 anos, retira recursos da saúde, retira recursos da educação. Eu falei há pouco para o senador Paulo Paim, vou falar de novo aqui, porque esse ponto é muito importante. Uma declaração do presidente do Banco Central Europeu, na semana passada, em Portugal, dizendo que o problema da recuperação econômica na Espanha e na Itália é que a flexibilização trabalhista atrapalhou muito, porque os salários foram reduzidos em relação ao PIB. Então, nós estamos com a receita completamente equivocada. No momento de depressão econômica, insistir nesse ajuste fiscal maluco, um ajuste fiscal covarde, porque só penaliza os mais pobres, não tem uma medida para o andar de cima, de forma que só há um jeito para o país recuperar o seu crescimento econômico, que é mudar essa política, tirar esse presidente, eleger um presidente da República, para a gente poder ir por um outro caminho. Eu parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência. E eu incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência, senador Lindbergh, ao meu pronunciamento. Veja, Vossa Excelência, falavam tanto da dívida ano passado e olha como está. A dívida bruta do setor público, levando em consideração o governo federal, estados e municípios, registrou agora, no mês de maio, 4,633 bilhões de reais, o maior valor da série histórica desde 2006. E segundo o Banco Central, veja, não é previsão de qualquer órgão, o Banco Central deverá atingir 73,1% do PIB agora, no mês de junho. 73,1% do PIB agora no mês de junho. Lembrando que até o final do ano passado estava em menos de 69%. Em menos de 70%. E agora deverá chegar a 73%. Óbvio, eu repito... A relação dívida-PIB só melhora quando tem crescimento econômico. O Lula pegou em 60%, entregou em 34%. Quando tem crescimento econômico e juro baixo, senador Lindbergh, porque a falta do crescimento econômico aliada aos juros altos, é isso que acontece. Os juros reais, eles enganam a população brasileira, dizendo baixamos os juros. Baixaram não, senhores. Baixaram os juros em percentual inferior ao que baixou a inflação, o que significa dizer, em outras palavras, os juros reais subiram.
subiram, eles estavam em torno de 5% em maio de 2016, os juros reais, e passaram para 8% em maio desse ano de 2017. Quanto custa? Cada ponto percentual do juro é muito mais do que o déficit da Previdência, cada um único ponto. É muito mais do que o déficit da Previdência. Então, veja, e olha a contradição, senhores senadores, o que diz a outra matéria de jornal. Planalto acelera repasse a deputados. Repasse a deputados. Para quê? Para comprar votos dos deputados, das deputadas, para não ser autorizado o seu inquérito, o seu processo, e assim ele continuar presidente da República. E ainda tem a cara de pau, e eu concluo, senador Jorge Viana, lembrando o que disse aquele líder do governo na Câmara, deputado Darciso Peronde. Na maior cara de pau, eu custei acreditar no que eu estava ouvindo. Quase eu busquei lá no Play uma retrospectiva para ver se era aquilo mesmo, na cara de pau, deslavada, dizendo o seguinte: o governo acredita que não vai passar, a Câmara não vai autorizar a abertura de processo contra o senhor Temer, o presidente Temer. Não vai, porque nós vamos trabalhar com todas as armas, e as armas são os projetos, vamos liberar emendas, vamos distribuir cargos. Isso não é de propriedade do Temer. Isso é do Estado, isso é do Estado. Então é por isso, senador Jorge Viana, que eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que foi dialogar com o presidente da Casa. Aliás, Vossa Excelência tem sido o grande dialogador dessa Casa. Tem sido a pessoa a costurar todos os grandes acordos, senador Jorge Viana. E é isso que tem que ser feito, tem que ser conversado com o presidente Eunício, que o Brasil não pode ir desmoronando o Senado sobre a direção do presidente Eunício Oliveira dar uma carta em branco, um cheque em branco para o Michel Temer, que possivelmente logo mais estará afastado da presidência da República. Obrigada, presidente.